Pronto, pessoal, então como ninguém tem nada contra, tá? A gravação da nossa aula, vamos gravar para depois disponibilizar para vocês mais tarde, para que vocês possam estudar aí a hora que vocês quiserem, tá certo? Na aula de hoje, né, ou seja, nesses próximos conteúdos que a gente vai estudar, a gente vai estudar uma introdução, tá? Apenas uma introduçãozinha à probabilidade, tá? E aí, eu estava lendo o chat aqui, muita gente já disse que já está com medo, que não gostava desses assuntos quando estava no ensino médio, enfim, tá? A gente vai fazer uma pequena introdução à probabilidade, tá? Espero que esse trauma aí de vocês, que ele passe, tá? Vai ter só alguma coisinha necessária para que a gente estude um pouco sobre probabilidade, tá certo? Então aqui, ó, o que devemos aprender, tá? O que vamos aprender? Como identificar um espaço amostral, tá? De um experimento probabilístico, tá? E como identificar exemplos simples, tá? Então a gente vai ter não sei se quem de vocês lembram o que seria um espaço amostral, o que seria um evento, né? Evento simples, enfim, a gente vai ter que aprender isso aqui, tá? Como usar o princípio fundamental da contagem? Não, isso aqui não vai ser na aula de hoje, tá? Durante esse curso a gente vai aprender a usar o princípio fundamental da contagem para encontrar o número de maneiras em que dois eventos ou mais podem ocorrer, tá? É muito importante esse princípio fundamental da contagem. A gente vai ver como é que ele vai funcionar aí, tá? Ou relembrar, no caso, porque isso aqui, quer queira, quer não, é assunto que vocês já viram lá no ensino médio, tá certo? Como distinguir entre probabilidade clássica, probabilidade empírica, probabilidade subjetiva, tá? Também vamos ser capazes de fazer essa distinção aí dessas probabilidades. Como encontrar a probabilidade do complemento de um evento, tá? E aí a gente vai ver também como é que faz isso daí, bem bacana, tá? É bem simples. No caso, só basta encontrar a probabilidade do evento, né? E aí faz 1 menos a probabilidade do evento. Depois, quando a gente chegar propriamente dito na probabilidade, no cálculo da probabilidade, a gente vai identificar isso aqui de maneira mais simples. Como usar o diagrama de árvores e o princípio fundamental da contagem para calcular as propriedades. Bom, isso aqui tudo a gente vai ser capaz de identificar quando estivermos estudando a probabilidade, tá? E aí vamos iniciar, tá? Com alguns conceitos de probabilidade, ou vamos relembrar esses conceitos aí para que vocês, que vão ser bastante importantes, tá? No restante do nosso curso, tá? A primeira definição, ó, é um experimento probabilístico, tá? O que é um experimento probabilístico? É uma ação ou uma tentativa sujeita à lei do acaso, tá? Então, é alguma coisa que não tem interferência externa, ou seja, é uma ação, uma tentativa sujeita à lei do acaso. Então, por isso que, eu não sei se vocês lembram, que quando a gente fala de probabilidade estatística, aí vocês, por exemplo, lembram dos dados, né? O lançamento de um dado é um experimento, né? Probabilístico, tá? E o que a gente faz? A gente sempre tem que frisar, né? Um dado não viciado, né? Por que um dado não viciado? Porque quando um dado é viciado, né? Ele pesa mais para um lado, o que acontece com que o outro lado, né, caia mais vezes. A probabilidade de se cair um número é maior. Quando a gente fala um dado não viciado, significa que todos os números têm a mesma chance de acontecer, tá certo? Então, isso daí que significa, ó, a tentativa sujeita à lei do acaso, é algo acaso, tá? Pela qual os resultados específicos, ou seja, as contagens, medições ou respostas, são obtidos, tá? Então, é feita uma ação, né? E ela vai estar ao acaso, né? Pode acontecer qualquer coisa nesta ação, né? Onde cada
que essas contagens, medições ou respostas, elas vão ser obtidas neste evento, neste experimento, tá? O produto de uma única tentativa de um experimento probabilístico é chamado de resultado. Então, você tem um experimento que vai lhe trazer alguns resultados, ok? O conjunto de todos esses resultados possíveis nesse experimento é chamado de espaço amostral. Então, você pega um experimento, o resultado, ou seja, todas as possibilidades, todos os resultados possíveis, ele vai ser chamado de espaço amostral, tá? Então, ó, lembre-se muito bem aí, tá? Desse nomezinho, espaço amostral. É o conjunto de todos os resultados possíveis, tá? Então, lembre-se disso daí. Um evento é um subconjunto. Então, ó, aí já vai colocando um pouco na cabeça de vocês a ideia de teoria dos conjuntos, né? Você sabe que o espaço amostral é um conjunto, já um evento é um subconjunto desse espaço amostral, tá? Então, a gente vai ter que tentar dar uma relembradazinha aí nessa teoria dos conjuntos, tá? Eu vou deixar um videozinho que eu já gravei para o pessoal do primeiro ano, porque é visto no primeiro ano, tá? Essa teoria dos conjuntos, para que vocês possam relembrar, e até mesmo aqui na aula a gente vai ver alguma coisa sobre isso daí também, tá? Então, ó, e ele pode consistir em um ou mais resultados, né? Esse evento, ele pode ter um ou mais resultados. Se ele tiver um resultado só, é um evento que é chamado de evento simples, tá? Que aconteceu apenas uma vez, ok? E aí vamos ver um exemplo, tá? Para a gente tentar exemplificar tudo isso daí, essas teorias que a gente já viu até agora, né? Estão dando para compreender aí, pessoal? Sim? Até agora está em ótimo. Tá em ótimo. Beleza. Então vamos identificar, ó, o espaço amostral de um experimento probabilístico qualquer, tá? Então foi feito um experimento probabilístico. Qual é o experimento? Que experimento é esse? Consiste em você lançar uma moeda e um dado, tá? Uma moeda, você vai lançar uma moeda, né? Geralmente se diz que uma moeda ela tem duas faces, né? A face que tem um número, né, é chamado de, alguém lembra? Como, próprio? Uma moeda, ela tem duas faces, não é isso? Aquela moeda que tem um número, ela é chamada de quê? A face que tem um número... Eu acho que coroa. É a coroa. É cara, né? É a cara da coroa. É a coroa, né? É coroa. Coroa. É coroa. E a face que tem, geralmente é um desenho, né, de uma pessoa e tal, é chamada de cara, né? Tá? Então tem uma moeda, ela tem duas faces, que a gente chama de cara e coroa. Como a gente vai, para não ter que ficar sempre escrevendo cara, coroa, a gente vai representar essas coisas por letras, tá certo? Letras. Então, geralmente, né, a coroa, a cara, no caso, vamos começar pela cara, ó. A cara... Opa, não tá pegando minha caneta aqui, espera aí. Ixi, dá uma travada aqui, pessoal. Minuto. Deixa eu ver se voltou. Não. Peraí, deixa eu desligar minha mesinha aqui, porque ela não tá funcionando, não. Tá funcionando só o mouse. Pronto. Então, a cara, né? A cara, a gente vai representar pela letra K, tá? A gente vai chamar ela de K. E a coroa, a gente vai chamar ela de C mesmo, tá? Porque senão, se a gente representar apenas pela letra, ia ficar CC. Para diferenciar a cara, a gente tá chamando de K, tá? Então, aqui são as faces, cara e coroa. E um dado, ele tem 6 faces, né? Ele pode cair a face que tem o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Então, o evento probabilístico é esse. É o lançamento de uma moeda e de um dado. Determine o número de resultados possíveis e identifique o espaço amostral. Né? Então, vamos lançar uma moeda e uma face.
tá certo? Aí a gente pode ter alguns gráficos, algum diagrama que são chamados de diagrama de árvore, tá? Que a gente vai fazendo algumas, vai ramificando aí, aí fica parecendo uma árvore isso daí, tá? Que isso daí é chamado de diagrama de árvore, que é bastante importante também quando a gente está começando a estudar quando a gente está no começo do estudo de probabilidade, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui um diagrama de árvore, tá? Diagrama de árvore, que ele consiste da seguinte forma, ó. Bom, aqui está no acontecimento 0, né? Aqui não tem nada, aí vai acontecer o meu experimento. A primeira coisa que eu vou fazer é lançar uma moeda. Se eu vou lançar uma moeda, pode acontecer duas coisas, né? Ó, então, eu venho aqui. Bom, chegou aqui, eu vou lançar a moeda. Então, ela pode acontecer duas coisas. O primeiro é dar cara, né? Cara. E o segundo é dar coroa, né? Então, pode dar cara ou pode dar coroa, né? Bom, deu cara. Vamos supor que deu cara. Se deu cara, aí eu vou agora, na verdade, depois de lançar a moeda, a gente vai para a segunda ação, né? Qual seria a ação? O lançamento de um dado. Então, deu cara. Se deu cara, né? Esse dado, agora, depois de lançado, ele pode dar 6 resultados, não é isso? 6 resultados. Bom, ele pode dar 1, pode dar 2, pode dar 3, 4, 5 ou 6, né? Porque o dado eles tem 6 faces, tá? Bom, mesma coisa agora, ó. Lancei o dado, não deu cara. Ele pode dar coroa, tá? Então, se ele deu coroa, ó, depois eu vou fazer a segunda ação. A segunda ação é lançar o dado. Então, lançando o dado, temos 6 possibilidades. 6 possibilidades, não, 6 resultados que podem acontecer. O primeiro é dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, tá? Então, tá aqui, isso daqui é um chamado diagrama de árvore, tá? Que aqui tá dando, são todos os resultados possíveis, né? Lancei o dado, pode dar cara. Se deu cara, aliás, lancei a moeda, pode dar cara. Se deu cara, pode lançar o dado, aí vai dar 1, pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mesma coisa se deu coroa e assim por diante, né? E aí vamos agora para o espaço amostral, né? Ver qual seria o espaço amostral desse experimento, né? Geralmente, o espaço amostral, a letra, né? Você vai encontrar muitas vezes essa letra aqui, ó, que é chamada de sigma. Sigma não. Ohms, tá? Ohms, se eu não me engano é ohms. Essa letra aqui, tá? Então, o espaço amostral, ele é um conjunto, né? E relembrando aí a teoria dos conjuntos, os conjuntos, eles têm elementos, tá? Cada conjunto, um conjunto qualquer, os objetos que pertencem ao conjunto, eles são chamados de elementos. Primeiramente, o que é um conjunto? Um conjunto é uma coleção qualquer de objetos. Então, qualquer coleção de objetos, ela é chamada de conjuntos. Esses objetos que compõem um conjunto são chamados de elementos, tá? Então, na hora de escrever um conjunto, a gente vai separar ele por chaves, né? Ele vai estar entre chaves e cada elemento vai estar separado por vírgulas, tá? Conseguiram me entender aí, gente, pessoal? Sim, lembram disso daí? Então, vamos descrever o nosso espaço amostral, ou seja, escrever todos os resultados possíveis neste experimento, tá? O primeiro, ó, bom, eu vou por aqui por cima, tá? Pode dar cara, né? Ó, letra K e o número 1. Pode dar cara o número 2, cara o número 3, cara o número 4, cara e o número 5, cara e o número 6. Não pode ser cara qualquer resultado agora, qualquer outro resultado que deu cara, ele está representado aqui, né? Não tem outro resultado diferente quando a moeda deu cara, né? Bom,
Próximo resultado, diferente desses que já está aqui, é se der coroa, né? Então, se der coroa, também pode dar 1, coroa 2, coroa 3, coroa 4, coroa 5 e coroa 6, né? 6. Então, está aqui o nosso espaço amostral, tá certo? Ou seja, é um conjunto formado por todas as possibilidades neste experimento aí, que é o lançamento de uma moeda e de um dado, tá certo? Beleza. E aí, o que ele pergunta? Ó, determine um número de resultados, ou seja, quais são todos os resultados possíveis, né? Um número desses resultados possíveis. Geralmente, a gente fala, para representar esse número, a gente coloca esse hashtag aqui, tá? Ou esse jogo da velha, tá? Que é chamado de cardinal, tá? O cardinal desse conjunto. Ou seja, qual é o número de elementos desse conjunto? Você pode encontrar dessa forma aí, tá? Ou você pode encontrar assim, ó, número de elementos do conjunto ONS, né? Desse conjunto do espaço amostral. E aí você basta contar, né? Bom, esse experimento aqui é um experimento pequeno, né? A gente consegue contar ele aí facilmente, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, né? Então, são 12 resultados possíveis, tá certo? Para este experimento. E aí, vocês já conhecem um método bem mais simples, né? De se contar, sem eu escrever isso daqui. Porque se esse fosse um experimento muito grande, tá? Sei lá, se dessem 10 moedas e 3 dados, enfim, fosse algo maior, tá? Aí seria ruim da gente fazer o diagrama árvore, né? Ficaria inviável se fosse um experimento muito grande, mas há uma possibilidade da gente fazer essa contagem aqui de uma maneira mais fácil. Alguém consegue me dizer aí como poderia ser feita essa contagem aí de uma maneira mais simples? Hein? Eita. Prof, o que se passa na minha cabeça é multiplicar, sair multiplicando as coisas. Sai multiplicando, né? Isso tá certo, viu, Marcela? Multiplicando mesmo. Multiplicando o quê? Ó, você tem 2 eventos, né? O primeiro evento, ó, eu vou representar por um tracinho, e o segundo é esse daqui. 2 eventos não, duas ações. A primeira é lançar uma moeda. Essa moeda, ela pode ter quantos valores, quantos resultados? Ela pode ter 1, né? Que pode ser cair cara ou coroa. Então, ela pode ter 2 possibilidades, né? Então, ela pode cair são dois resultados diferentes. E multiplicar, ó, pelo número de resultados da segunda ação, que é lançar o dado, que são 6 resultados para os dados, né? 2 vezes 6, né? Que aqui o dado pode dar 6 resultados diferentes. 2 vezes 6, 12, tá certo? Esse princípio aqui é chamado de princípio fundamental da contagem. Depois a gente vai ver isso daí com mais calma, tá? Eu só perguntei para ver se vocês lembram alguma coisa disso daí, ok? Tá? Então essa aula de hoje a gente vai apenas ficar entre experimento e evento, tá certo? Experimento e evento. Vamos lá, vamos para esse exemplo aqui, o segundo exemplo. Um dado, ele é lançado e observa-se o número da face de cima, tá? Se eu lancei um dado, qual seria o espaço amostral aí? Pessoal? O espaço amostral, ou seja, o conjunto dos resultados, dos possíveis resultados nesse experimento, que é o lançamento de um dado. 6 possibilidades, né, prof? 6 possibilidades. Todas elas, né, para representar o conjunto espaço amostral, são todas as possibilidades, né? Então, aqui é 1, 2, 3, 4,
5, 6, né? Então, são 6 resultados que temos lançando um dado, né? E observando a face superior, tá? E aí, vamos agora tentar identificar, ó, lembre-se aqui em cima, ó, o que é um evento? Um evento, ele é um subconjunto do espaço amostral, tá? Um evento, ele é um subconjunto do espaço amostral. Ou seja, é um conjunto que está dentro do conjunto do espaço amostral, tá? E aí, vamos lá, ó. O primeiro evento que temos aí, o evento A, é o seguinte. Na verdade, um evento, quando a gente vai representar ele também é um conjunto, tá? Um subconjunto também é um conjunto, tá? A gente representa por letras maiúsculas, tá? E aí, ó, a ocorrência, o evento é ocorrer um número ímpar, tá? Qual é o conjunto deste... Qual é o conjunto, né, deste evento? 1, 3, 5. 1, 3 e 5. Se cair a face superior, 1, 3 ou 5, né? Então, esse daqui, ó, é o evento a ocorrência, no caso, também, pode ser chamado dessa forma, se o número ele cair do dado for ímpar, tá? Ele tem 3, né, o número de possibilidades, o número de resultados, são 3 resultados, né? Tá? Bom, a ocorrência de ser primo, dentre dessas possibilidades, quais elas podem ser primos? É 2, 3, 5? O 1 não é primo, não é isso? O 1 não é primo. O 1 não é primo, tá? E aí, 1 não é primo, então eu não escrevo o 1 aqui, tá? O 2 é primo, um número ele é chamado de número primo quando ele for divisível por 1 e por ele mesmo. Aliás, se ele tiver apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo, né? O 2 ele é primo, tá? Então aqui, ó, 2. O 3 é primo? Yes. 3 também é primo. O 4? No. Não. E o 5? Sim. Sim. O 6 não, né? Então tá aí o evento, tá? Que é número primo, tá? O evento C, a ocorrência do número ser menor que 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ser menor que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 4, 5 e 6. Ou seja, o que você percebeu aqui? Que é o próprio, né, espaço amostral. É o próprio espaço amostral, tá? Próprio espaço amostral. A ocorrência do número ser maior ou igual a 7? 0. Vazio, tá? Não tem... Zero seria o número... Né? Ele não tem... impossível de ocorrer esse evento, né? De ser maior ou igual a 7, tá? Então, em teoria dos conjuntos, quando não há possibilidades, a gente chama ela de vazio, tá certo? Então, aqui, ó, esse evento é um evento vazio, que ele não tem possibilidade de ocorrer, tá certo? Esse segundo aqui, ó, esse segundo experimento. Uma moeda é lançada 3 vezes, vamos lançar essa moeda 3 vezes para cima, tá? E observar a sequência de caras e coroa. Qual seria esse evento? Aliás, o espaço amostral para isso daí. Vamos lá, pessoal, vocês vão deixar só Marcela falando. Não vou falar mais não, deixar o pessoal falando agora. Hein? Qual é o espaço amostral no lançamento de uma moeda 3 vezes? Eu vou lançar uma moeda 3 vezes.
É 50% da cara e 50% da coroa em cada lançamento. Certo, mas a gente está falando, Marcela, do espaço amostral, ou seja, quais são todas as possibilidades que eu posso obter com esse experimento. Vou começar aqui, ó, tá? Vou dizer aqui, ó. A primeira é, se tudo for cara, né, ó. Cara, aliás, vou nem separar por fibra. Cara, cara, cara. Vou lançar uma moeda 3 vezes, pode dar cara, cara, cara. Certo? O próximo pode ser cara, para não se perder, tá? Ó, cara, cara, coroa. Né? Pode dar cara, cara, coroa. Próximo. Cara, coroa, cara. O próximo. Cara, coroa e coroa. Não é isso? O próximo. Coroa, cara, cara. O próximo. Coroa, cara, coroa. Não está se repetindo, tá certo? O próximo. Coroa, coroa, cara. Próximo. Coroa, coroa, coroa. Existe mais algum? Se eu não me perdi aí, tá? Vocês conseguem visualizar alguma outra possibilidade? Ainda falta uma, né? Acho que não, não? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que tá certo, tá? Não, acho que não tem mais outra possibilidade, não. Pensei que daria 9, né? É porque aqui a gente tem que só lembrar que cara, ou seja, que tem eventos assim, por exemplo, se eu vou lançar a primeira moeda, deu cara, né? É a mesma, na verdade, se a gente estivesse analisando o número, né? O número de caras e o número de coroas, aí seria um pouco diferente, tá? Mas eu acho que aqui já são todas as possibilidades. Aqui está o espaço amostral completo. Não tem nenhuma outra possibilidade diferente dessa, tá? Vamos lá. Eis alguns eventos, ok? A ocorrência de cara no primeiro lançamento. O evento é que vai cair cara no primeiro lançamento. Qual seria esse evento? Ó, é só eu destacar daqui aonde tem cara no primeiro lançamento. Ó, é este, né? Vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Nesses 4, né? Tem cara no primeiro lançamento, tá? Então, aí eu vou escrever aqui, ó. Tá? Então, se for cara, coroa, coroa e cara, coroa e coroa, né? Esse daí é o evento aonde tem cara no primeiro lançamento. A ocorrência agora é exatamente uma coroa. Aonde é que tem uma coroa no espaço amostral aqui, que tem apenas uma coroa, tá? Aqui. Cara, coroa, cara. Então vamos lá, vai devagarzinho aí para me escrever aqui. Cara, coroa. Tem apenas uma coroa, né? Cara, coroa, cara. E cara, coroa. Cara, coroa. Cara, coroa e coroa. Somente, né, ó. É só destacar aqui de cima, né, do espaço amostral, esses onde tem apenas uma coroa. O evento C, ó,
que tenha, no máximo, 2 coroas. No máximo, 2 coroas. Aonde é que a gente tem, no máximo, 2 coroas? Qual seria esse evento? KCC. Ó, é no máximo 2 coroas. Então, vamos daqui do começo, Marcelo. Aqui eu tenho no máximo 2 coroas? Não. Sim, eu não tenho nenhuma. Mas... Meu Deus. Oxe, peraí, como é? Caindo bem. Ó, é no máximo 2 coroas. Se eu tenho 0, eu tenho no máximo 2. É no máximo, não pode passar de 2. Tá certo? Ok. Então, aqui sim, né? Exige uma lógica, viu? Então, vamos lá. Ó, cara, cara, cara. Tá? Aqui, cara, cara, coroa. Eu tenho uma coroa. Eu não ultrapassei esse meu máximo. O máximo é 2, tá? Aqui, também. Cara, coroa, cara. Aqui, cara, coroa e coroa. Eu tenho no máximo 2 nesse evento aqui. Sim, nesse resultado aqui sim, né? Só não vai estar qual? O que tem 3 coroas. Porque se eu tenho 3 coroas, eu ultrapassei esse máximo, que era 2, tá? Então, são todos esses outros 7, tá certo? Vocês concordam comigo? Sim, professor. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, coroa. Coroa, coroa, cara. E o outro não, tá? E esses aí, esse daí é este evento aí, tá? A próxima ocorrência, ó, é de pelo menos 2 caras. Pelo menos 2. Pelo menos significa que tem que ter no mínimo 2. Cara, coroa, coroa. Não, pera, é cara, né? Caras. Caras. Então vai ser cara, cara, cara. Cara, cara, cara. Ela tem 3. Se tem 3, tem no mínimo 2, né? Ou seja, pelo menos 2. Cara, cara, coroa. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Cara, coroa, cara. Cara. Então, coroa, cara a cara. Coroa, cara, cara. Coroa, cara, cara. É só isso, Só. eu acho. Isso só. Só, né? Muito bem. Então, tá aí. Tudo certinho aí. Beleza? Vamos lá. Combinações de eventos, tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha agora um pouco para a teoria dos conjuntos, tá? Porque a gente pode ter algumas combinações de eventos. E para ter combinações de eventos, a gente vai ter que operar alguns eventos, tá? Ou seja, combinar esses eventos para formar um novo evento, tá? E aí vocês vão ver o que significa isso daí, tudo certinho, tá certo? Porque aqui é o seguinte, ó. A gente tem esses eventos aqui. Se a gente quiser combinar 2 desses eventos aqui, né, a gente tem que fazer operações entre conjuntos. E a gente vai ver como é que faz essas operações entre conjuntos, tá? Isso aí já é conhecido de vocês, né? Vocês já estudaram isso daí, mas a gente vai rever, tá? Operações com conjuntos, porque os eventos, eles são conjuntos. E para a gente fazer, para combinar 2 eventos, a gente tem que operar com 2 conjuntos. E as operações entre conjuntos, né? Não sei se vocês lembram lá no ensino médio, elas são chamadas de união entre 2 conjuntos, interseção entre 2 conjuntos, um complemento de um conjunto, coisas desse tipo aqui, tá certo? E a gente vai ver isso daí, vai relembrar direitinho o que significa cada uma dessas operações aí, tá? Então, se a gente tiver 2 conjuntos, um conjunto A e um conjunto B, tá certo? Um conjunto A e um conjunto B, vamos dizer o seguinte, ó. Então, A, quando eu estou falando de união, ó, é um U aqui em cima, tá? Um Uzinho aqui, tá? Ó. A união B, a leitura desse símbolo aqui, ó, A, U, B,
né? Esse símbolo aqui significa A união com B, será também um evento. Então, se eu unir dois eventos, a união desses dois eventos também será um evento, que ocorrerá se somente se o conjunto A ocorrer ou o conjunto B ocorrer, tá? Então, a união de dois conjuntos, ela vai ocorrer se o A ocorrer ou o B ocorrer, tá? Então, essa ideia, ou os dois juntos, tá? Os dois juntos. Essa ideia de união, tá? Então, se tiver essa letrinha aí, tá? Ou, se tiver essa... Ou, ela vai nos dar uma ideia de união, tá certo? A união entre dois conjuntos, tá? Ou ele vai dar uma ideia de união, tá? Então, dizemos que a união B, né? A leitura disso daqui é a união, ou seja, é a união entre os eventos A e o evento B, tá? Então, se eu tiver aqui, ó, eu tenho um conjunto universo, ou seja, o espaço amostral aqui é esse conjunto aqui, grandão, tá? Esse quadradão, é o espaço amostral. Se aqui eu tenho um conjunto A, tá? Um conjunto A, ou seja, um evento A. Se aqui eu tenho um evento B, o que seria a união com B? Bom, se um resultado tiver apenas aqui, ó, em A, ele pertence à união, tá? Ou ele vai estar entre... eu reunir todos esses elementos, de A e B. Se ele participar dos dois eventos, ele também pertence à união. E se ele participar apenas de B, ele também pertence à união, tá? Então, a união entre esses dois conjuntos são todos os elementos que estão aqui, ó. Ou apenas em A, ou na união, na interseção de A com B, ou apenas em B, tá? Lembram disso daí, pessoal? Eu lembro, prof. Pronto. Isso daí seria a união entre dois conjuntos. A interseção de dois conjuntos, tá? Então, se eu tiver um conjunto A e um conjunto B, neste caso, o conjunto para a gente, ele vai dar uma ideia de evento, tá? Se eu tiver um evento A e um evento B, a interseção entre esses dois eventos, ela também será um evento, que vai ocorrer se somente se acontecer o quê? Os dois eventos ocorrerem simultaneamente, tá? Então, o interseção B, ele só vai ocorrer, tá? Esse conjunto só vai existir se se A e B ocorrerem simultaneamente, tá? Então, dizemos que a interseção B é a interseção do evento A com o evento B, tá certo? Então, se eu quiser num diagramazinho aqui, ó, tá? Esse diagrama é chamado de diagrama de Venn, né? Se a gente tiver um espaço amostral aqui, sigma, ohms, no caso. Aqui eu tenho um evento A, aqui eu tenho um evento B, tá? Então, ó, qual é a letrinha, ó? É o E. Tá? Então, é diferente, ó, A ou B, ou A e B. A ou B é a ideia de esse ou dá uma ideia de união. É todo mundo que está em A, apenas em A, todo mundo que está apenas em B e todo mundo que está nos dois simultaneamente, tanto em A quanto em B ao mesmo tempo, tá? Já o E dá uma ideia de interseção, tá? Ele pertence ao A e B ao mesmo tempo, simultaneamente, tá? Então, ó, se são os elementos que pertencem ao evento A e B ao mesmo tempo, então só apenas esses que estão aqui dentro, ó, tá? Então, é apenas esse conjuntinho aqui em vermelho, ó. Qualquer cara que estiver aqui dentro dessa parte vermelha, ele pertence a essa bola A e também pertence a essa bola B ao mesmo tempo, tá? Simultaneamente. Ok? Se essa interseção ela for vazia, tá? O que significa essa interseção ser vazia? Ó, se eu estiver olhando agora para conjuntos aqui, ó, para esse diagramazinho, a interseção ser vazia, ou seja, significa que o evento A ele está aqui e o evento B ele está aqui, ó. Não tem interseção entre eles, não existe, não há possibilidade de ocorrer o evento A e B ao mesmo tempo. Então, se a interseção for vazia, não tiver interseção,
esse A e B, o conjunto A e o conjunto B, ou seja, esse evento A e esse evento B, são chamados de eventos exclusivos, tá? Mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos, tá? Então, lembre-se dessa definiçãozinha aqui, que ela também vai ser muito importante, tá? Sempre que aparecer, dado dois eventos mutuamente exclusivos, então você já sabe que a interseção, ela é vazia, tá? A interseção, ela é vazia. O complemento de um evento, complemento ou complementar de um evento, tá? Ele é chamado dessa forma aqui, ó. A, um índicezinho C aqui, ó. Então, seja A um evento, então A elevado a C, A índice C, será também um evento e ocorrerá se o evento A não ocorrer, tá? Então, o complementar de A é quando A não ocorre. Ok? Então, se eu tiver um diagramazinho aqui, ó, aqui eu tenho o espaço amostral, né? E aqui eu tenho um evento A. O que seria o A complementar? O A complementar é quando o A não acontecer, ou seja, todos os caras que estão aqui fora, ó, significa que A não acontece aqui, nessa parte vermelha, tá? Então, essa parte vermelha é chamada de complementar de A, é o complementar de A complementar, é o evento complementar A, ou seja, é quando A não ocorrer. Deu para entender tudo certinho aí, gente? Até agora tá de boa, prof. Graças a Deus, né, Marcela? Graças a Deus. Vamos para esse último exemplo aqui, tá? Para a gente encerrar nossa aula, já está quase no tempo aqui, tá? Vamos lá. Um dado é lançado e observado a face de cima, tá? Então, sempre aí esses dados aí ajudam muito nas probabilidades, tá? Que é um evento mais conhecido ao acaso, né? Esse experimento de lançamento de dados. Ok? Então, vamos lá. Ou de moeda, tá? Então, esse espaço amostral, né? Ele vai ser, ó, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E agora vamos considerar os eventos. O evento A, ó, é de ser par. Para ser par, ó, 2, 4 e 6. O evento B é que seja maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. 1, 2, 3 não. 4, sim. 5 e 6. 4, 5, 6. A ocorrência agora é que seja ímpar. 1, 3 e 5. Então, já destacamos aí o evento A, o evento B e o evento C. Vamos fazer algumas operações entre esses conjuntos, tá? O que seria eu unir o evento A ao evento C? Ou seja, quando eu estou união, A união com C, aliás, A união com B, né? A união com B. A união com B. Eu vou unir A com B. Significa que eu quero a ocorrência onde o número for par ou, né? Lembre-se que a união, o ou é a ideia da união, tá? Então ele tem que ser par ou um número maior ou igual a 4. Que conjunto é esse? Quais são os elementos que fazem parte desse conjunto, né? Desse novo conjunto, que é o chamado conjunto da união do evento A ou com o evento B. E aí? Seria 2, 4 e 6, né? Isso seria unir todos esses dois conjuntos aqui, né? Jogar tudo dentro de um conjunto só. Então, ó, o menor, 2, né? A gente sempre escreve ele aqui na ordem, tá? Não significa que se escrever de ordem diferente está errado, tá? 2. O 4. Bom, o 4 tá. Não preciso escrever duas vezes, tá? Eu posso escrever, mas não é preciso, tá? 2, 4 e 6. Esse daqui é o evento A união B, ou seja, é o conjunto formado por todos os números pares desse experimento, né? Conjuntos pares, ou que seja maior ou igual a 4. Aliás, faltou 5, né? Desculpa.
Faltou o 5. Ah, é verdade, porque não é. Não é interseção, não. É a união, né? Beleza. Mesmo se fosse a interseção, o 2 não faria parte da interseção. Eu esqueci mesmo, tá? É unir esses dois conjuntos, tá? Juntar todos eles em um conjunto só. 2, 4, 5, 6. É a ocorrência onde vai dar um número par ou número maior ou igual a 4. Tá certo? Vamos para o próximo. A interseção, ó. A interseção de A com B. O que significa a interseção? É a ocorrência de um número par e, além de ser par, ele tem que ser maior ou igual a 4. Agora sim, 2, 4, 6. Opa, a interseção entre esses dois conjuntos. Ó, eu tenho que olhar quais são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ó. O 4 e o 6. Isso é a interseção, tá? Ó, são os elementos que fazem parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, né? No caso aí, Marcelo, o 2 não, né? Porque o 2 só está no A. É porque essa partezinha do I que dá aquela confusão. A gente só se concentra no par. Isso. Tá? Então aqui, ó, 4 e 6, né? A interseção com C, a ocorrência de um número par e ímpar ao mesmo tempo, ó, porque o E, a interseção é ao mesmo tempo, simultaneamente. Tem algum número que é par e ímpar ao mesmo tempo? Tem algum número que pertence, que faz parte do conjunto A e do conjunto C ao mesmo tempo? Não. Não, porque um número, ele é par ou ímpar, né? Exatamente. Dá um bug, menino. Então, esse conjunto aqui ele é um conjunto vazio, né? Não existe nenhum número que é par e ímpar ao mesmo tempo. A interseção aqui deu vazia, Marcela. Isso significa que o conjunto A e C, eles são o quê? Exclusivamente... simultaneamente exclusivos. Isso, mutuamente exclusivos, né? Mutuamente exclusivos. Meu Deus do céu. Tá? Beleza. Aqui, ó, o A complementar. A ocorrência de não acontecer A. Não acontecer A é não ser par, né? Ó, A complementar. Qual é o complementar de A? É não ocorrer A. O que é não ocorrer A? É não ser par. Né? Porque o conjunto A é ser par. O complementar de A é não ser par. Se ele não é par, ele é ímpar, né? Então, ó, o A complementar vai ser o conjunto 1, 3 e 5. O complementar de A é ele não ser A, não ser par. Não ser par é 1, 3 e 5, ou seja, é o próprio conjunto C. Deu para entender isso daqui? Tô ligada. Entendi. Beleza. Qual é o complementar de B? No caso, vai ser maior que 4, né? Lê direito. Porque é menor que 4, mas ele... Tipo, como é que eu posso explicar? Nossa. A ocorrência de um número ser menor do que 4. Porque o conjunto B é ele ser maior ou igual a 4. O complementar de B é não ser maior ou igual a 4. Ou seja, o número ser menor que 4, né? Ah, beleza. É porque eu pensei que já tava pra... Ah, deixa No quieto. caso, seria 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. E aí tá o complementar do conjunto B. Beleza, pessoal? Tranquilo até então? Até Beleza, agora tá fácil, professor. O medo é esse, quando começa a falar. Tá. Eu vou colocar uma lista de exercícios para vocês, tá? Eu estou reunindo algumas questões lá para vocês